Vou revisar essas questõezinhas com vocês aí. Então, vamos lá. Essa era uma questão que estava lá na prova, que ela dizia que o gráfico mostra a produção diária do lixo orgânico de 2 pessoas. O dia da semana. Que o gráfico mostra que as produções de lixo das 2 pessoas foram iguais quando é que elas vão ter a mesma produção de lixo? Isso aqui é aqueles gráficos de estatística que nós vimos, aqueles gráficos tinha os de barra ou de setor, tá? Elas têm aqui, ó. Aqui, agora deu. Aqui é aonde os 2 gráficos produzem a mesma quantidade de lixo orgânico. Está aqui. Aqui é que eles se encontram. E isto é no domingo. Bastava ter feito isto. Era isso que vocês iriam fazer na prova. Marcar letra E, domingo. A segunda questão que estava na prova aí, mas foi selecionada, mas não está mais, inclusive, eu já tinha feito ela na aula. Quando eles falam que eles foram classificados num concurso que o candidato deveria ter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Então, ó, observe que a média aqui deles, ambos, é 15, ó, então superior a 14. Em caso de empate, o desempate seria a favor da pontuação mais regular. Quando ele fala em maior regularidade, eu disse para vocês, quando falar em maior regularidade, significa menor desvio padrão. Se ele quer o mais regular é o Marcos. E dá para vocês observarem aqui, ó, 14, 15, 16. Aqui, ó, 8, 19 e 18, ó. Aqui teve uma disparidade aqui, ó. Aqui deu uma disparidade entre eles. Então, a minha resposta diz que o Marco foi o classificado, pois ele obteve menor desvio padrão. Está aqui a resposta na letra B. Essa questão também estava lá. Ela dizia que depois de jogar um dado em forma de cubo e faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas, olha lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, essa soma aqui dá 10, ó. Esta soma aqui dá 10, frequência é o número de vezes, e anotar o número obtido em cada jogada, construiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequência. Então, olha aqui, ó, o número 1 saiu 4 vezes, o número 2 saiu uma vez, o número 4 saiu 2 vezes, o número 5 saiu 2 vezes, o número 6 saiu uma vez. Ele quer saber a média, mediana e moda dessa distribuição são respectivamente. Quando ele me diz aqui, são respectivamente, ele está me dizendo assim, ó, a média está aqui, a mediana está aqui e a moda está aqui. Ora, quem é a moda? Moda é o que mais repete. Aonde eu tenho a maior frequência, a moda está aqui, ó. A moda é 1, ó. Ele está falando em relação ao número que saiu no dado. A moda é 1. Se a moda é 1, pode ter certeza que essa aqui já está fora, essa está fora e essa está fora, porque aqui está dizendo moda 2, 2 e 4. A moda não é 4, não, hein? 4 é a frequência. Tá? A moda é 1. A moda é 1. Quem é a mediana? Mediana é o termo central.
Ora, se aqui já está em ordem, observem que aqui está em ordem, ó, 1, 2, 4, 5 e 6. Eu quero saber quem é o quinto e o sexto termo. Aqui eu tenho 4 e 1, 5. O quinto termo é 2. O sexto termo é 4. 2 mais 4 divididos por 2 dá 6. Dividido por 2 dá 3. A minha mediana é 3. A minha mediana é 3. Então, mediana 3, moda 1. Mediana 3, moda 1, está aqui, ó. Não preciso nem fazer a média. A minha resposta está aqui na letra B. Se eu for fazer a média, eu vou pegar lá, ó, para mim resolver a média. A média vai ser 4 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais 1 vezes 6. Isso vai ser divididos por 10, que são 10 jogadas. Aqui a minha média vai ser 4 mais 2 mais 8 mais 10 mais 6, divididos por 10. 6 e 4, 10, 20, 28, 30. 30 divididos por 10 também é 3. A minha média também é 3. Está aqui, 3, 3 e 1. Estava fácil. Essa questão também estava lá, ele me disse, se logaritmo de 7 mais logaritmo de 5 menos logaritmo de 3, então A é... Ora, se o A é o logaritmo de 7 mais o logaritmo de 5 menos o logaritmo de 3, aqui eu tenho aquelas propriedades operatórias, ou seja, logaritmo de um produto, eu tenho uma soma de logaritmos. Se eu tenho aqui logaritmo de uma divisão, eu tenho uma diferença de logaritmos. Aqui. Se eu tenho logaritmo de uma potência, eu tenho esse expoente na frente multiplicando o logaritmo. Observem que isso aqui tudo está numa base qualquer. Tudo isto está numa base qualquer. Está aqui. Propriedades operatórias. Ora, se eu aqui tenho uma soma, isso era produto. Então, isso aqui vai ficar o logaritmo de 7 vezes 5. Se aqui eu tenho uma subtração, isso era uma divisão. Aqui. Aí passou a ser uma divisão. Eu tenho isso aqui ali. Então, meu A vai ser o quê? Vai ser logaritmo de 35 terços. Está aqui a minha resposta. 35 terços. Logaritmo de A é igual ao logaritmo de 35 terços. Se eu cortar, A é 35 terços. Está aqui. Era esta. Aqui tinha uma outra questão que também era de logaritmos, que ele me dizia lá que o logaritmo na base 2 de y é igual ao logaritmo na base 2 de 3 mais o logaritmo na base 2 de 5 menos 2 vezes o logaritmo na base 2 de 4. Ele quer o valor do y. Ora, vamos lá. Logaritmo na base 2 de y vai ser logaritmo de 3 na base 2, mais o logaritmo de 5 na base 2, menos
o logaritmo na base 2 de 4 elevado ao quadrado. Esse 2 pula para expoente. Isto vai ficar logaritmo na base 2 de y igual ao logaritmo de 3 na base 2, mais o logaritmo de 5 na base 2, menos o logaritmo de 16 na base 2, porque 4 ao quadrado é 16. Aplicando aquelas propriedades operatórias, nós vamos ter logaritmo na base 2 de y vai ser logaritmo na base 2 de 3 vezes 5 sobre 16. Está aqui. Se eu posso cortar os logaritmos, eu posso afirmar que y é igual a 3 vezes 5, 15, 16 avos. Y é 15, 16 avos, estava aqui na letra E. Essa também estava lá. Dizia que se o animal foi infectado num tempo T0, com um número inicial de 1000 bactérias, no tempo T0 eu tenho 1000 bactérias. Estima-se que, T horas após a infecção, o número N de bactérias será NT igual a 1000 vezes 2 elevado a T. Para que o animal sobreviva, a vacina deve ser aplicada enquanto o número máximo de bactérias é 512.000. Número máximo. Então, o número de bactérias tem que ser 512.000. Após a infecção, o número máximo de horas para se aplicar a vacina, de modo que o animal sobreviva, é... Então, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Bom, eu preciso aplicar a vacina, então, 512.000, que é o número máximo, é igual a 1000 vezes 2 elevado a T. 512.000 divididos por 1000, vou passar ele para cá, já que está multiplicando, é igual a 2 na T. Eu posso cortar esses zeros, então vou ficar com 512 igual a 2 elevado a T. 512 é 2 na nona. Isso é igual a 2 na T. Eu posso cortar as minhas bases e afirmar que o tempo é 9. Ou seja, no tempo de 9 horas, no máximo de 9 horas, está aqui, ele tem que aplicar a vacina para que esse animal sobreviva. Então, aqui. Será a questãozinha lá. Vamos lá. Vamos conferir a nossa chamadinha aí.